Olá, meus queridos, tudo bem? Então, vamos falar um pouco hoje porque as pessoas mudam tanto de religião. Esses dias eu fiquei pensando sobre isso, né? Avaliando, conversando, até mesmo conversando terapeuticamente com alguns clientes meus. E eu cheguei numa conclusão, né, da minha vida também, da minha história de vida. E o que eu acho e penso sobre isso é: as pessoas normalmente buscam muitas vezes a sua evolução. E cada tempo da sua evolução, às vezes é necessário você estar dentro de um determinado contexto, de uma egrégora. Por quê? Eu vejo assim, todos nós temos o plano espiritual sempre em volta, né? E quando nós estamos falando em religião, em espiritualidade, em evolução, então eu vejo assim, nota para você ver. A maioria das pessoas que buscam muito religiões diferentes, elas são médiums. Elas são essas pessoas que têm uma espiritualidade, o canal mais aberto. Todos somos médiums. Todos podemos crescer na nossa mediunidade, né? No nosso desenvolver mediúnico. Só que alguns, eu falo assim, a nossa antena é mais aberta. Então, a gente já nasce com a antena mais aberta, né? O radar é grande. E muitas vezes as pessoas assim que buscam muito é porque elas não conseguem entender, né? De alguma maneira quer conhecimento numa egrégora, depois quer conhecimento na outra, busca conhecimento na outra. E isso se faz pela evolução de cada um. Já tive pacientes também que ficaram se criticando, falando assim, eu não sei, eu acho que eu tenho algum problema. Será que eu tenho algum problema referente a essa situação? Por que eu não me acho em nada? Engraçado, né, a gente pensar sobre isso. Se você olhar diferente, você vai perceber que é só a sua espiritualidade, muitas vezes, fazendo com que você tenha a necessidade de aprendizado em egrégoras diferentes. Por quê? Cada local vai te trazer um conhecimento diferente, vai abrir, expandir a sua consciência. Então, não precisa se criticar, se maltratar, achar até mesmo que você tem algum problema. Você não tem problema nenhum. Nenhum. Desde quando o conhecimento é um problema? Não. Evoluir, né? Então, se a pessoa está evoluindo, ela está buscando algo. E muitas vezes não é nem ela, é o eu superior dela, é o mentor espiritual dela que está por trás. Como eu disse, cada mentor em cada egrégora se apresenta de um modo, porque são arquétipos que você tem que colocar. Um exemplo, dentro do catolicismo, na renovação carismática, se usa muito o termo o Espírito Santo de Deus está falando neste momento, certo? Eu falo isso por mim porque eu já fui também da renovação. Então, assim, e naquele momento, o meu mentor espiritual realmente era dentro da egrégora do Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Era nesta egrégora, que era este mentor que irradiava dentro da egrégora, né? E a gente pronunciava o nome Espírito Santo de Deus, porque ele estava a trabalho e a serviço desta egrégora. Então, aquele arquétipo se faz necessário. Então, eu vejo assim, e que numa egrégora, vamos dizer, pode ser lá na evangélica, né? Pode. Também lá vai se apresentar como Espírito Santo de Deus, certo? E vai se apresentar da maneira que seja, fazendo o ser evoluir de algum modo, daquele jeito pelo qual o aprendizado dele estava ali naquele momento. Mas é o plano espiritual que está por trás, é o mentor que está por trás, é o seu eu superior. Dá-se o nome que você quiser. Eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, como chama? Aí eu, como chamo o quê? A sua espiritualidade que está aí com você. Eu falei, depende. Como você enxerga?
Daí a pessoa pergunta pra mim, mas eu não sei o nome do meu. Eu falei, você só vai saber a partir do momento que você se projetar a executar algo ou uma obra juntamente com ele. Aí ele vai se apresentar a você, no seu processo evolutivo, é claro, né? E, como eu disse, se for na Umbanda, a Umbanda a gente tem arquétipos. E os arquétipos são o mentor que está ali naquele momento, é um preto velho. Um mentor que está ali naquele momento, é um baiano, né? No outro momento, é um marinheiro, né? Então, assim, são arquétipos diferentes, jeitos diferentes de se manifestar, né? E o plano espiritual vai irradiar e pegar este mentor, vamos dizer assim, a gente vai puxar, né? Aquele mentor naquele momento na sua vida vai estar trabalhando você, vai estar te mentorando. Então, dentro daquele arquétipo, dentro desse arquétipo da Umbanda, por exemplo, está tudo bem, certo? Às vezes, se você tem vamos dizer assim, uma energia mais voltada para o plano de uma outra religião, você também vai ter outro mentorado. E não importa, são momentos na vida que a gente tem a necessidade de mentores diferentes para a sua evolução, porque ali te traz conhecimento. E eu acho isso lindo, eu acho isso muito lindo, porque é assim que se forma o ser humano e é assim que aprendemos a ver o ser humano diferente, com suas qualidades, com seus defeitos, para entender a mente de cada um. Só que muitas vezes, dentro dessas qualidades que aparecem, e também faz-se que alguns ficam muito fechados, algumas caixinhas, que não se permitem o avançar e mesmo a conhecer, né? Tem pessoas que já são mais fechadas e ficam só naquela caixinha, só naquela egrégora. Só aquela egrégora é aqui a salvação, ou a melhor que tem, tá? Vira quase que um fanatismo muitas vezes, algumas pessoas, né? Mas assim, não é necessário, né? Tá tudo bem você também ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa em busca de uma evolução. Hoje eu estou de uma maneira, amanhã de outra, amanhã de outra e amanhã de outra. Isso está tudo bem. É maravilhoso esse crescimento. Não é porque você está fora de um padrão. Quem disse? Quem colocou esse padrão? Esse padrão veio da onde? Né? Vamos pensar um pouco? Veio da onde esse padrão? Vem de um berço que você nasceu, que você tem que ser aquilo desde que você nasceu. Eu nasci nessa religião, aqui eu tenho que permanecer. Quem disse? Não é necessário isso. Nós somos livres. Nós somos livres para ser o que somos, para experimentar o que quisermos, sempre. E isso é maravilhoso. Deus nos dá livre arbítrio. Então, e se a gente nasce, então, se de repente você nasce num local, numa determinada cultura, que não é o padrão pela qual a sua família determinou. Aquilo lá é uma outra cultura, um outro local, né? Tem pessoas lá que foram criadas em uma outra cultura, em um outro local, um outro jeito, né? Uma outra filosofia, uma outra religião. Então aquilo ali, tipo assim, não é filho de Deus. Nossa, é muita prepotência, né? Todos nós somos filhos de Deus. Todos, sem exceção. Você pode ser ateu, porque você é filho de Deus. Ele que nos fez. Então, assim, eu vejo assim, as pessoas têm manias de achar que uns são melhores que o outro, uma determinada religião é melhor que a outra, isso é melhor que a outra, isso é melhor que a outra. Não tem melhor e nem pior. São religiões diferentes. Simplesmente. É claro que, lembrando sempre,
não fazer o mal a ninguém. Isso é primordial, jamais fazer o mal ao ser humano, ao próximo, jamais, jamais. A lei do retorno está aí, para dizer aquilo que deve ser e executar a lei. Então, queira sempre o bem, queira amar o próximo, queira ajudá-lo, queira fazê-lo crescer, não fazê-lo diminuir, né? Não fazê-lo se sentir mal. Muitas vezes, em discussões religiosas, queremos fazer com que nossos irmãos sejam o quê? Menosprezados. Nossa, isso para mim é algo assim muito triste. Por quê? Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, gente. Não somos melhor que ninguém. É muita prepotência, é muita arrogância, né? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, é muita prepotência. Então eu digo sempre, é simplesmente aprendizado, é simplesmente a busca constante de evoluir. E eu digo por mim, a minha evolução. Já conheci várias religiões e por mim tá tudo bem. E eu nunca soube dizer assim, nossa, muitas vezes eu me indagava e falava assim, nossa, por que será que eu tenho essa ânsia de querer conhecer tantas religiões, né? E isso já era despertado em mim pelos meus mentores. E hoje eu entendo por que na minha caminhada. É simples, porque o que eu mais faço é atender pessoas de várias religiões, de várias egrégoras. Por quê? Venham até mim. Quem sou eu para julgá-los? Não. Não é bom conhecer também, não é bom participar, não é bom saber o que são, como são, de que modo pensam. Sim, você tem que saber. E está tudo bem sendo assim. E assim é mais uma ferramenta, né, que meus mentores me colocaram para que eu possa te entender. Para que eu possa olhar para você com amor, com carinho, com cautela, com maior devoção, para que você se sinta acolhido, porque eu te entendo. E tá tudo bem sendo assim. Então, assim, nunca se culpe, ou não se fique se criticando muitas vezes, achando que você é um problema, você tem um defeito, ou que é normal. Às vezes as pessoas ficam nos criticando, falando, né, que você não para em lugar nenhum, né, o que acontece? Coitado dele, uma pessoa de tão pouca fé. Será? Será mesmo? Quem será que às vezes tem menos fé? Porque eu vejo assim, se na minha ânsia de conhecer, de ter conhecido muitos lugares, de evoluir, é porque a minha fé é mais vibrante do que tudo. Porque a minha fé maior é amar o próximo, é acolher o próximo, né? É acolher sem criticar, sem menosprezar, né? Sem impor, ditar regras daquilo que na minha egrégora está certo ou na sua egrégora está certo. Cada egrégora que você pertence tem normas diferentes e está tudo bem. É simples assim. E tudo faz parte de um evoluir. Mas para isso, lembre-se sempre, né? Temos que nos despojar do ego. Esqueça disso, porque o ego é algo que muitas vezes faz a gente se perder pelo caminho. Sim, por excesso de vaidade ou por excesso de tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser o olhar daquele jeito, né? Tudo tem que ser do seu propósito, de como você quer, de como você deseja, movimentado por desejos, ou mesmo por desejos de reconhecimento, desejos de crescimento, não sei, né? Às vezes as pessoas também, muitas vezes, pulam tanto de egrégoras exatamente por isso. Porque o ego também delas não param em determinados locais. Por quê? São pessoas um pouco mais difíceis. Mas enfim,
até mesmo isso quando acontece, eu acredito sempre que por trás disso está uma busca constante de uma evolução espiritual. Porque ela está com dificuldade. E nessa dificuldade vai chegar um momento da vida dela que vai aparecer para ela aonde está o erro. E ela vai ter que olhar para si. Vai ter que se voltar para si e perceber aonde eu errei. O que eu fiz de errado. Né? Faz parte. Simplesmente faz parte do nosso caminhar. E é isso, meus queridos, meus amados, que eu posso de alguma maneira ter contribuído para vocês uma breve reflexão sobre este vídeo que nós fizemos hoje. Agradeço de todo o meu coração se você está aí, né, me ouvindo, né, que as minhas orientações possam te ajudar de alguma forma, tá bom? É o que eu desejo a vocês. Muita luz, seja luz, seja vida. Um beijo.